Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez estamos reunidos desta forma diferente. Nós aqui, vocês aí em suas casas, neste momento em que podemos adorar e glorificar a esse Deus maravilhoso. E hoje num domingo especial, o domingo da Páscoa, o dia que nosso Senhor ressuscitou e nos deu vida junto com Ele. Te convidamos a adorar conosco esse Deus que é tão maravilhoso e rico em misericórdia. Adoremos ao Senhor. Nesse momento nós teremos dois cânticos, cantados de uma forma diferente, inusitada, pelo coral das crianças. O primeiro cântico é o João 3,16, e logo após eles cantarão o Pintor do Mundo. Acompanhe conosco o coral das nossas crianças, louvando a esse Deus maravilhoso.
Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor, a cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor, a cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou na obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Pintou minha vida com sangue derramado, pintou minhas vestes com o branco da santidade, pintou meu interior com sua glória. Ele pintou minha vida com sangue derramado, pintou minhas vestes com o branco da santidade. Pintou meu interior com sua glória. Minha história, e ela não tinha cor, a cruz foi o pincel do autor. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor, a cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E assinou na obra que sou eu, na assinatura está escrito Deus. Boa noite, meus queridos. Nós vamos agora fazer uma oração de gratidão ao Senhor. Mas eu gostaria de lembrar aos irmãos, primeiramente, que
há 12 mil anos atrás, cerca de 12 mil anos atrás, a população mundial era em torno de 1 milhão de habitantes. Nos tempos de Jesus, foi a 25 milhões. Já no tempo de Lutero, a 250. E depois da invenção da máquina a vapor, primeiro bilhão. Pois bem, no nosso século XX foi a 5 e agora nós estamos com 7 bilhões e 500 milhões de almas, as quais o Senhor conhece uma a uma. Então eu desafio a você a orar junto comigo por todas essas almas, incluindo a minha também. Não é dever meu, não é obrigação minha saber quem é joio ou quem é trigo, mas o Senhor o sabe. Eu fui chamado para orar, fui chamado para caminhar junto com você. Vamos orar para que o Senhor faça a sua vontade. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graça porque chegamos até o dia de hoje aqui. Nós te damos graça, Senhor, porque o Senhor ressuscitou o terceiro dia, que é domingo de Páscoa, que é o dia que o Senhor subiu aos céus e foi assunto aos céus e foi no meu lugar e foi no lugar de muita gente, Senhor. Eu te peço agora nesse instante, Senhor, que tu olhe para o nosso mundinho aqui, para esse planetinha, Senhor, e nos ajude a entender tudo o que está acontecendo, tudo que está debaixo da sua soberania, que o Senhor de antemão já sabe tudo. Eu te peço, Senhor, que nos ajude, nos dê sabedoria para vivermos esses dias, Senhor. Nós somos fracos, nós somos falhos, nós somos limitados, Senhor, mas é na fraqueza que nós aperfeiçoamos, Senhor. Porque tudo vem de Ti, Senhor, nada inicia-se em nós. Perdoa os nossos pecados, perdoa nossas falhas, os nossos pré-julgamentos, Senhor. Nos ajuda a entender o próximo, Senhor, e que nós possamos viver como comunidade, Senhor. Fica conosco mais uma vez, é o que eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ouvir agora um hino do coral Reverendo Oscar Chaves. Maravilhoso olhar. Assim eu quis andar, ó Deus.
as suas Bíblias no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15. Nós leremos do versículo 12 até o 17 e do 20 ao 22. 1 Coríntios 15, 12 a 17, depois 20 a 22. Acompanhe comigo a palavra. E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E se somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados. Mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Essa é a graça do Senhor. Com Ele nossos pecados morreram e nós fomos vivificados nele. Neste momento nós iremos ouvir mais dois cânticos, desta vez pelo coral Maranata. O primeiro hino será o Tremenda Graça e o segundo Diante da Cruz. Logo após teremos a palavra da parte do Senhor, pelo reverendo Otoniel. Acompanhe conosco os cânticos. Quem quebra o jugo do meu pecado, tão mais forte é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Quem treme a terra com trovão santo, eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória.
digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno, 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 ao que treme na graça, ao que faz o amor, tomou meu lugar, a minha cruz levou, ele a sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim, pelo que fez por mim. Boa noite, meus queridos, que a paz do Senhor nosso Deus esteja no seu coração e te abençoe nesse culto tão abençoado para a glória dele mesmo. Convido você a abrir a sua Bíblia lá em 1 Pedro capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 9. 1 de Pedro capítulo 1, nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 9. Diz assim a palavra do nosso Deus: Bendito o Senhor, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no tempo presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual não vendo, agora mais crendo, exultai com alegria indivisível e cheio de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Hoje é domingo de Páscoa, dia de celebração, de festa. Você está participando de um culto de exaltação ao nome do nosso Deus. Domingo de Páscoa. A festa da Páscoa é o êxodo, a saída do Egito. A festa da Páscoa é a passagem, é a celebração da festa que era realizada em Jerusalém. Em primeiro momento, foi celebrada no Egito antes da saída do povo de Deus dele. Foi um momento de agregar o povo, de se preparar para uma viagem, para a saída, para a libertação. A Páscoa é a celebração da vitória, da libertação do povo de Deus. A celebração da Páscoa tinha uma refeição. Matava-se um cordeiro, comia-se aquele cordeiro com ervas amargas, porque era para lembrar do tempo de sofrimento, de escravidão lá do Egito. O cordeiro simbolizava Jesus Cristo, que iria ser morto, imolado, e ele referenciava esse Jesus Cristo que iria vir para pagar pelos nossos pecados, para nos libertar da escravidão. Jesus Cristo é o Cordeiro Pascual, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas não apenas para morrer, mas para ressuscitar e ser o primeiro entre muitos irmãos, o qual iria vir para
também ressuscitaram um dia com Ele em glória. É interessante que Jesus Cristo foi trabalhado esse simbolismo do Cordeiro no Velho Testamento, mas no Novo Testamento é a realização de uma promessa da vitória. Por isso, Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. A Viva Esperança tem o formato que é Jesus, o autor que é Jesus, e a conclusão que é Jesus Cristo ressurreto, aquele que vivo está. E é interessante, antes de nós darmos sequência à exposição desse texto, eu quero falar do seu autor. Quem escreveu essa carta, a qual nós lemos, foi Pedro. Quem foi Pedro? Foi um dos discípulos de Jesus. Um discípulo que, prestes à sua morte, Jesus chama ele e fala com ele ao lado. E ele promete seguir Jesus por toda a sua vida. Ele promete seguir a Jesus nas horas mais difíceis. Mas Jesus fala para ele que antes que o galo cantasse 3 vezes, Pedro iria negar ele. Pedro iria negar Jesus. Não acreditando em tal coisa, em tal fato, em tal relato, ele diz: não, Senhor, eu não. Talvez um dos meus colegas, talvez um desses que andam comigo possa fazer isso, mas eu não, Jesus. A promessa começa a se realizar. Logo, toda a trama realizada para matar Jesus começa a ter formato. Pedro, nas lutas, no medo, não nega apenas não uma, mas 3 vezes Jesus Cristo. E quando o galo canta, esse Pedro mesmo que há pouco tempo estava relatando que não iria fazer tal fato, tal ato de negar o Senhor Jesus. Mas esse nas horas mais difíceis, onde Jesus está sendo levado à morte, a um julgamento planejado, a um julgamento forjado para matar o nosso Salvador, Pedro se depara com o seu medo, se depara com as suas ações, já não está mais como digno de caminhar, se depara com a sua negação. Eu fico imaginando o coração desse homem que estava aflito agora por negar o Senhor Jesus Cristo. A viva esperança que era Jesus agora vem ao encontro dele, mas agora ele não tem uma viva esperança, ele tem uma dor no seu coração por negar o seu Salvador. É interessante olhar agora para o texto desse homem que sofreu as amarguras do seu coração, por estar negando a Jesus, por abandonar a viva esperança. Ele volta para as suas atividades, volta para o seu barco, seu barquinho lá com os seus amigos, os trabalhadores da pequena empresa que ele tinha. E ao ouvir o relato, ao ver o relato, e ao ver Jesus Cristo, eu fico olhando o que passou no coração de Pedro, ao olhar essa circunstância tão adversa. Aquele o qual ele tinha abandonado perto da sua morte, no sofrimento mais intenso da sua vida, não tinha abandonado ele, não tinha abandonado Pedro, mas vai ao encontro desses, para amar, para cuidar, para mostrar a viva esperança. Quero meditar com você nessa noite sobre a viva esperança. Nós estamos passando um momento também de muitas lutas, momentos de tristezas e angústia no coração. A Páscoa do Senhor Jesus Cristo é a Páscoa da viva esperança. Jesus Cristo está vivo, Ele reina, é o Senhor da vida. A esperança é viva porque Jesus ressuscitou, meu irmão. Jesus vivo está. A esperança não morreu, Ele ressurgiu dentre os mortos. O versículo 3 fala assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Jesus ressuscitou. A viva esperança é real, é clara. O apóstolo Pedro inicia esse texto primeiramente trazendo bendito. Ele está dizendo: louvo, adoro ao Senhor. Adoro ao Senhor, Deus e Pai. Por causa do quê? Porque a viva esperança reina. Porque Jesus ressuscitou. Essa expressão de louvor é dada por causa da gratidão que agora o apóstolo Pedro, ao se deparar com a dor do sofrimento, ao se deparar com a dor da negação, mas ao se deparar com a dor da restauração, desse homem que estava aflito, abatido, longe, havia abandonado o seu Salvador, havia ele mesmo dito que não iria fazer tal fato, mas o fez. A viva esperança é real porque Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou, e assim como Ele ressuscitou, Ele vem ao meu encontro e ao seu encontro para nos resgatar, para nos aproximar. Para Jesus Cristo ressuscitar, Ele deveria ter nascido como homem. Como homem. Como lá em Gênesis falou que o Filho do Homem iria vir para pisar a cabeça da serpente. Vivido como homem e ser homem. Ser julgado e condenado pelos nossos pecados, porque Ele não tinha pecado. Porque nele não tinha dolo, não tinha mal nenhum. Ser morto. Julgado, condenado e morto por causa dos nossos pecados. Mas ressuscitar. Vencer a morte, vencer os grilhões da morte, vencer as cadeias da morte por amor a nós. A ressurreição de Jesus é a nossa vitória, é a minha vitória, é a sua vitória. Podemos dizer: aleluia, Jesus ressuscitou, Ele vive está. Celebramos nessa noite a vitória do nosso Salvador. Celebramos nessa noite o amor de Deus, o cuidado divino sobre as nossas vidas. Celebramos nessa noite o Cristo ressurreto. A viva esperança está em nosso meio porque Jesus vive, Jesus reina. Sem a ressurreição de Jesus, a nossa vida teria perdido sentido. Muitos homens importantes vieram à história, marcaram o seu tempo também, mas ninguém como Jesus marcou. Nenhum outro nome levou os nossos pecados como Jesus levou naquela cruz. Mas todos esses homens que viveram nessa terra morreram. Alguns Jesus ressuscitou, mas morreram depois também, sabia? Morreram depois. Jesus ressuscitou e vive está do lado direito de Deus e intercede por nós. A viva esperança reina. Ele é Senhor da vida, o grande autor da nossa salvação. Jesus ressuscitou. Romanos capítulo 6, versículo 4 fala assim: fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória de Deus, assim também andemos nós em novidade de vida. Assim como Cristo foi ressuscitado, também nós andemos em novidade de vida, da forma qual Jesus Cristo foi morto e ressuscitado, nós iremos também ser um dia ressuscitado. O nosso Salvador está vivo. A viva esperança é real. Você pode ter essa certeza no seu coração, meu irmão, minha irmã. Você que está sem esperança, sem alegria, você que está passando essa Páscoa com uma tristeza no seu coração,
com amargura, com sofrimento. Eu quero dizer para você nessa noite que Jesus ressuscitou. Você tem a esperança viva e clara no Senhor Jesus Cristo. Olhe para Jesus ressurreto, porque Ele vive e Ele reina acima de tudo. Jesus foi o primeiro a quebrar os grilhões da morte, para que eu e você também pudéssemos ter essa mesma viva esperança. Jesus ressuscitou. Mas também a viva esperança é porque somos herdeiros do céu. A viva esperança é porque somos herdeiros do céu. Herdeiros do céu. O texto, no nosso versículo 4, fala assim: para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Herança. Muitos esperam receber a sua herança. Alguns almejam a herança financeira, monetária. Mas a melhor herança não está aqui nessa terra. Percebe que o apóstolo Pedro está tratando da herança que é dada pela morte, receber a herança por causa da morte. Mas ele está tratando a herança por causa da vida. Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou e ele vivo está. Agora ele trata a herança não por causa da morte, mas ele trata a herança por causa da vida, porque Jesus ressuscitou. Muitos pensam na herança financeira, mas não. O que é as coisas que nós temos aqui nessa terra? O que é o teu trabalho? O que é o salário, o dinheiro? Ganha-se o salário no começo do mês, chega no final dele, já não temos mais quase nada, ou nada para alguns. Muitos estão preocupados com o que irão comer, pagar as contas nesse tempo de crise que nós estamos vivendo. Mas muito mais do que o valor monetário, é o valor celestial, é o valor da vida eterna, porque da vida eterna nós não podemos comprar. A vida eterna nós não podemos pagar. A vida eterna nós não conseguimos conquistar pelos nossos próprios esforços. Mas a herança incorruptível, a herança do Senhor nosso Deus, é dada de forma gratuita. É dada para mim e para você de forma gratuita. Jesus ressuscitou. A viva esperança é clara, é mencionada a mim e a você, uma herança. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Romanos 8,17. Nosso tesouro não está sujeito à morte, à destruição, ou acabar com a pandemia. Nossos recursos não acabam aqui, porque os nossos recursos são celestiais. Nosso maior tesouro não está nessa terra, meu irmão. Nosso maior tesouro não está nessa terra, minha irmã. Não é ter um carro, uma casa, mas o nosso maior tesouro está no céu. No céu com Jesus, porque lá nós temos preparado uma morada feliz. Nosso tesouro não se acaba, não se enferruja, não se destrói. Pessoas não podem roubar, políticos não podem defraudar. Por quê? Porque o seu valor é além dos homens, é eterno. Que alegria saber que o Senhor nosso Deus cuida de nós e nos fortalece além dos bens terrenos aqui nessa terra. A nossa esperança está no Senhor, o grande autor e consumador da fé. O apóstolo Pedro declara que não apenas a nossa salvação é mantida através da graça e do poder de Deus, mas ele fala que agora a nossa salvação está nele, em Deus, e nele permanece, e podemos ficarmos firmes e tranquilos e sossegados, porque nós somos protegidos por Deus. A palavra de Deus fala que os anjos acampam ao redor daqueles que o temem e os livram. Nessa Páscoa podemos celebrar a viva esperança.
o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo que é viva, a herança eterna. Mas também celebrarmos essa Páscoa, a viva esperança, nós podemos ver que as provações não podem apagar o sacrifício que Cristo realizou naquela cruz. A viva esperança é porque as provações dessa vida não podem apagar, não podem aniquilar, não pode neutralizar o sacrifício que Cristo realizou naquela cruz por nós. Versículos 5 e 6 fala assim: que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultai, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais conquistados por várias provações. Interessante que o apóstolo Pedro usa a referência do ouro. Quanto mais o ouro passa pelo fogo, passa pelo apurar, pelo fogo, mais esse ouro fica puro, mais as impurezas saem. Mas ele usa uma referência humana para mostrar algo valioso que é espiritual. O sacrifício de Cristo Jesus foi realizado naquela cruz, por mim e por você. Foi realizado por mim e por você. Para quê? Para que nós tenhamos paz, paz com Deus, paz com o autor e consumador da fé, paz com Deus. A esperança é ter Jesus, a esperança é caminhar com Jesus, saber que as aflições e as dores que nós passamos nesse tempo não podem apagar, não pode tirar, não pode neutralizar o que Cristo realizou naquela cruz por nós. O que Cristo realizou, Ele realizou uma única vez. Nós não precisamos novamente um novo crucificar de Cristo Jesus. Nós não precisamos realizar um novo sacrifício. Não, Jesus morreu uma única vez, eficazmente. Ele disse naquela cruz: tetelestai, está consumado. Eu paguei por completo a dor e o pecado e a tristeza do meu irmão e da minha irmã. Para quê? Para que eu e você tivéssemos a viva esperança, real esperança, clara esperança. O seu sacrifício naquela cruz me dá esperança. Te dá esperança? Eu quero convidar você que está sem esperança, que está desanimado. Quero convidar você que está vivendo por lutas e provações, incerteza da tua salvação. Quero convidar você a pensar na morada celestial. Quero convidar você a parar de pensar nos problemas dessa vida e começar a exaltar o Deus da vida e da paz e do amor e da graça que pagou pelos nossos pecados, que nos dá a viva esperança. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero convidar você a baixar sua cabeça nessa hora. Eu quero orar contigo nesse momento em nome de Jesus. Ó Pai, Tu és a nossa esperança. Tu és o autor e consumador da fé. Tu és, ó Pai, o Deus presente. Tu és o Deus que nos deu Cristo Jesus a morrer na cruz por nós, Pai. Tu és, ó Pai, o grande eu sou, o que era, o que é, o que irá voltar para buscar a sua igreja. Ó Deus, nós estamos celebrando a Páscoa nessa noite, a Páscoa de Cristo, de um modo muito diferente. Nós gostaríamos de estar todos abraçados na igreja, adorando ao Senhor, glorificando ao Senhor, ouvindo, ó Pai, essa bela cantata, juntos. Ó Deus, mas estamos separados em nossas casas. Ó Deus, mas que essa separação sirva para unir essa família em nome do Senhor Jesus Cristo. Sirva, ó Pai, para trabalhar o relacionamento entre marido e mulher.
sirva para mostrar o seu amor, a sua graça, o seu favor. Ó Deus, trabalhe a viva esperança no coração de cada um. Ó Deus eterno, santo, santo é o Senhor, Deus de graça e de misericórdia. Abençoe para essa família, sustenta para essa família, em nome de Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém, Pai. Amém. Recebei a bênção. Que a graça do Senhor, nosso Deus, amado Pai, que a comunhão do doce Santo Espírito e o sacrifício, morte e ressurreição de Jesus Cristo, e seja com todos vós, e com todos vós permaneçam hoje e para todo sempre. Amém, ó Pai. Amém. Meu amado, que alegria estarmos juntos cultuando ao Senhor. Para mim é uma alegria poder entrar no seu lar, na sua casa. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família. Meu desejo é que Deus continue guardando e livrando você do mal, do coronavírus, né? Dê um abraço à sua família, dê um abraço ao seu filho, dê um abraço na sua esposa. Diga que Jesus é a viva esperança. Viva essa esperança. Nossa esperança não está na política. Nossa esperança não está nos nossos governadores, no presidente, no prefeito, ninguém disso. Nossa esperança está em Deus, que é o autor e consumador da fé. Nossa esperança está em Deus. Viva essa esperança em nome de Jesus. Deus abençoe sua semana em nome de Cristo Jesus. Amém.